E se eu te dissesse que o que você tanto procura, talvez não esteja na pressa, mas na calmaria? Quantas vezes você já sentiu que quanto mais se esforça, mais distante fica daquilo que deseja? Esse é o paradoxo da ansiedade. Ela nos faz acreditar que só no controle absoluto encontraremos segurança, mas na verdade, nos aprisiona em uma corrida sem linha de chegada. A cada passo apressado, nasce o peso da cobrança, e com ele o cansaço de nunca se sentir suficiente. A vida, no entanto, não obedece a esse ritmo frenético. Ela não se move na lógica do imediato, mas no compasso da maturação silenciosa. E talvez seja justamente quando soltamos as rédeas que o caminho começa a se revelar. Acalmar-se não é parar de agir nem desistir dos seus sonhos. Acalmar-se é criar espaço, é dar à mente o descanso necessário para que ela se organize e ao coração a chance de perceber o que sempre esteve próximo. Quando desaceleramos, algo sutil acontece. Começamos a enxergar o que antes estava escondido pela névoa da pressa. Situações que pareciam confusas se tornam claras. Oportunidades que passavam despercebidas se mostram evidentes. E pessoas que têm um papel em nossa trajetória começam a se aproximar sem esforço. A serenidade não é um luxo, é um estado de abertura. É nesse espaço que aquilo que já é nosso, em essência, pode finalmente nos alcançar. Carl Jung, o pensador da alma humana, percebeu que existe em cada pessoa uma sabedoria silenciosa, guardada nas camadas mais sutis do inconsciente, mas essa sabedoria não grita, ela sussurra. Para ouvi-la, precisamos de silêncio, precisamos de calma. Não é a pressa que nos leva mais longe, mas a confiança no tempo da vida. E não é o controle rígido que traz clareza, mas a coragem de permitir que o fluxo da existência revele os caminhos que estavam ocultos. Quando você se acalma, o que é seu começa a chegar, não porque o mundo muda de repente, mas porque você passa a estar pronto para receber. Vivemos em uma era em que a pressa se tornou quase uma identidade coletiva. O tempo parece sempre escorrer pelos dedos, e a sensação de que nunca fazemos o suficiente acompanha nossos dias como uma sombra. A cultura do imediatismo nos convence de que precisamos conquistar tudo agora, de que a vida só vale quando é acelerada e de que descansar é sinônimo de fraqueza. Mas quando paramos para observar, percebemos que essa lógica nos leva exatamente para o oposto do que desejamos. A ansiedade nos afasta daquilo que buscamos, porque nos coloca em um estado de luta constante com a realidade. A cada vez que tentamos forçar o mundo a se encaixar em nosso ritmo, mais sentimos a resistência. E nessa luta desigual o que nasce é frustração. A pressa promete resultados, mas entrega apenas desgaste. É nesse ponto que o ato de acalmar-se se revela como um gesto de coragem. Parece simples desacelerar, mas não é. Exige força para desafiar a correnteza do mundo, que constantemente nos empurra para correr mais, produzir mais, conquistar mais. Exige confiança para acreditar que ao pausar, não estamos perdendo, mas ganhando clareza. Quando você se acalma, começa a enxergar além do ruído. É como ajustar o foco de uma lente. Antes tudo parecia borrado, agora os contornos se tornam nítidos. As coisas que de fato importam aparecem com mais força, enquanto aquilo que era apenas distração se dissolve. Nesse estado de calma, você começa a perceber que não é necessário se debater contra a vida. Ao contrário, a vida já tem um fluxo, e quando você se alinha a ele, o que é seu chega naturalmente. Jung descreveu esse fenômeno de alinhamento como sincronicidade, momentos em que acontecimentos externos se conectam de maneira significativa ao nosso estado interno. Mas essa sincronicidade não acontece no meio da confusão e da pressa. Ela surge quando estamos atentos, quando o coração está aberto e a mente está em silêncio o suficiente para captar os sinais sutis que a vida nos envia. É por isso que a calma não é apenas descanso, é uma chave de percepção. Ao se acalmar, você cria o espaço necessário para que o inesperado aconteça,
para que as peças se encaixem e para que aquilo que já era seu por essência possa se manifestar no mundo. O que parecia distante se aproxima. Não porque surgiu do nada, mas porque finalmente você estava em condições de perceber e acolher. A serenidade transforma o impossível em visível. Quando olhamos para a natureza, percebemos que nada nela acontece na pressa. Uma árvore não força suas raízes a crescer mais rápido do que a terra permite. O rio não tenta correr além do seu leito, nem a flor abre suas pétalas antes da hora. Existe um ritmo silencioso que guia tudo, e é justamente esse ritmo que garante a harmonia da vida. Nós, seres humanos, muitas vezes esquecemos dessa sabedoria natural. Acreditamos que podemos controlar os ciclos, impor nossos prazos, arrancar os frutos antes da estação. Só que, ao fazer isso, colhemos imaturidade, escassez e frustração. A pressa não nos aproxima da plenitude, ela apenas nos afasta da sabedoria do tempo. Ao contrário, quando aceitamos que cada coisa tem seu momento, somos capazes de caminhar com mais leveza. E então o que desejamos chega quando estamos prontos para receber. Essa prontidão não é sobre ter tudo planejado ou estar completamente seguro. É sobre estar inteiro no presente, aberto para o que a vida oferece a cada instante. Quando você se acalma, o medo de perder diminui, porque percebe que aquilo que é verdadeiramente seu não pode ser tirado de você. Essa compreensão dissolve a ansiedade e abre espaço para uma nova postura diante da vida, a da confiança. É um estado de entrega consciente, onde você age, mas não força. Você se dedica, mas não se desespera. E é justamente nessa combinação de ação serena e confiança profunda que a vida se organiza a seu favor. O que antes parecia bloqueado começa a se mover, porque você deixou de ser um obstáculo para si mesmo. A calma não é inércia, é alinhamento. Jung via no inconsciente um reservatório de símbolos, imagens e forças que guiam nossa jornada. Esse reservatório, porém, não se revela no meio da pressa. É no silêncio, na quietude interior, que conseguimos ouvir o que essa parte mais profunda de nós tem a dizer. E quando ouvimos, entendemos que muitas das respostas que buscamos fora já estavam dentro. A calma abre o canal de comunicação com essa sabedoria interior, e quando nos conectamos a ela, atraímos naturalmente o que nos pertence, porque começamos a vibrar na frequência daquilo que desejamos. É como se a vida respondesse ao nosso estado interno. Quando há turbulência, tudo se embaralha. Quando há serenidade, tudo se organiza. E nesse estado de organização, o que é seu encontra o caminho até você, com uma naturalidade que parece mágica, mas que na verdade é apenas a vida funcionando em sua harmonia original. A mente ansiosa sempre busca atalhos, acreditando que a vida é uma corrida contra o tempo. Queremos resultados imediatos, respostas prontas, garantias absolutas de que tudo dará certo. Mas é justamente essa obsessão pelo controle que nos impede de enxergar o caminho que já está diante de nós. Quando você tenta antecipar cada passo, a mente se fecha para o inesperado, e o inesperado é muitas vezes o lugar onde mora a transformação. A calma, ao contrário, nos permite expandir a percepção. Em vez de olhar apenas para a linha de chegada, passamos a observar a jornada. Em vez de nos preocuparmos com o que ainda falta, começamos a perceber o que já está presente. E é nesse estado de presença que muitas vezes as respostas aparecem sem esforço, como se a vida sempre soubesse mais do que nós para onde devemos ir. A serenidade também nos ensina a respeitar o tempo de cada processo. Há situações que exigem maturação, relacionamentos que precisam crescer com paciência, aprendizados que só se revelam após experiências repetidas. A pressa não acelera esses processos, ela apenas os interrompe. É como tentar abrir uma borboleta ainda no casulo. Em vez de ajudá-la a voar, destruímos suas asas. Da mesma forma, quando forçamos a vida a nos dar o que ainda não estamos prontos para receber, acabamos perdendo a oportunidade de viver a experiência em sua plenitude. A calma
É a sabedoria de esperar o tempo certo, não como quem se resigna, mas como quem confia. É a confiança de que aquilo que é nosso está a caminho e que a espera não é vazio, mas preparação. Jung via essa preparação como parte do processo de individuação, o caminho pelo qual cada pessoa se torna aquilo que realmente é. Esse caminho não se constrói na pressa. Ele se constrói na escuta, na observação e na abertura ao inconsciente que, pouco a pouco, revela o que precisamos integrar. Quando você se acalma, cria espaço para essa integração acontecer. O inconsciente começa a trazer símbolos, sonhos, sinais que orientam sua vida de forma mais autêntica. E é nesse processo que o que é verdadeiramente seu se aproxima. Não apenas coisas materiais ou conquistas externas, mas experiências, pessoas e oportunidades que ressoam com quem você realmente é. A calma abre o portal entre o que você deseja e o que a vida tem a oferecer, permitindo que ambos se encontrem no momento certo. Muitas vezes confundimos movimento com progresso. Corremos de um lado para o outro, ocupamos a agenda com tarefas intermináveis e, ao final do dia, sentimos que nada mudou de verdade. Essa sensação de estagnação, mesmo em meio à correria, nasce justamente da falta de silêncio interior. A vida não pede apenas que façamos, ela pede que estejamos presentes no que fazemos. Quando estamos tomados pela pressa, nosso corpo pode até estar em um lugar, mas a mente já corre para outro. É como se nunca estivéssemos inteiros em nada. A calma, ao contrário, nos devolve a totalidade. Ela nos permite viver cada momento com atenção, e essa presença transforma qualquer experiência, mesmo a mais simples, em algo cheio de sentido. Não é a quantidade de passos que nos leva mais longe, mas a qualidade de cada passo. Ao nos acalmarmos, descobrimos também uma nova forma de lidar com os obstáculos. A ansiedade nos faz ver cada desafio como um inimigo, algo que precisa ser derrotado rapidamente. Mas a serenidade nos mostra que muitos desses obstáculos são, na verdade, mestres disfarçados. São experiências que trazem lições escondidas, oportunidades de amadurecimento que só conseguimos enxergar quando paramos de lutar contra tudo. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, passamos a perguntar o que isso tem a me ensinar. Essa mudança de olhar só é possível quando não estamos cegos pela pressa. A calma transforma pedras no caminho em degraus, porque nos dá clareza para usar até as dificuldades como parte do processo de aproximação com aquilo que nos pertence. Jung falava que a vida se organiza em símbolos e que cada experiência carrega um significado que vai além do óbvio. Mas para enxergar esse significado, precisamos estar abertos, atentos e receptivos. Quando nos acalmamos, permitimos que esse simbolismo floresça e começamos a enxergar sentido mesmo nas situações mais difíceis. Essa percepção não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como nos relacionamos com eles. Em vez de nos sentirmos vítimas do acaso, começamos a perceber uma ordem oculta que conduz cada passo. É nesse reconhecimento que nasce a confiança, a certeza de que o que é nosso virá, não porque a vida nos deve algo, mas porque já estamos em sintonia com ela. E quando existe sintonia, não há esforço que precise ser forçado, apenas um fluxo que conduz naturalmente ao encontro. Existe uma ilusão muito comum de que se pararmos, perderemos oportunidades. Esse medo nos mantém em constante agitação, como se a vida fosse um jogo em que cada segundo conta para não ficarmos para trás. Mas a realidade é que quando estamos nesse estado, não aproveitamos de fato nada do que conquistamos. O que chega até nós se torna apenas mais uma etapa a ser superada e nunca um motivo de plenitude. A calma, por outro lado, nos dá a chance de saborear cada conquista. Ela nos mostra que não é sobre ter tudo rápido, mas sobre viver cada parte do processo de forma inteira. Uma vitória alcançada na pressa é rapidamente esquecida. Uma vitória vivida com serenidade se torna memória, aprendizado e base para os próximos passos. A vida não é corrida de velocidade, mas jornada de profundidade. Quando nos permitimos desacelerar,
abrimos espaço também para a intuição. A mente racional é ágil, mas limitada. Ela calcula, compara e analisa. Já a intuição nasce de um lugar mais profundo, de uma conexão entre consciência e inconsciente que nos orienta sem que possamos explicar em palavras. Essa intuição, porém, só se manifesta quando não está abafada pelo ruído da pressa. A calma é o terreno fértil, onde a intuição pode florescer. Quantas vezes você já percebeu que as melhores decisões surgiram em momentos de quietude, talvez em uma caminhada tranquila, em um banho demorado ou em instantes de silêncio antes de dormir? É nesses momentos que o inconsciente envia suas mensagens, e Jung entendia isso como parte essencial da integração da psique. Ao confiar nesse silêncio, percebemos que não precisamos lutar contra a vida para conquistar o que é nosso. Pelo contrário, o que é nosso está em sintonia com quem somos, e por isso chega até nós quando estamos prontos. A pressa cria resistências, a calma cria pontes. A pressa bloqueia, a calma abre caminhos. E essa abertura é tão poderosa que transforma completamente nossa relação com o tempo. Deixamos de viver como se estivéssemos sempre atrasados e passamos a viver como se estivéssemos sempre no momento certo. Essa mudança não apenas reduz a ansiedade, mas gera uma sensação de abundância. Em vez de acreditar que estamos perdendo algo, entendemos que o que é nosso nunca se perde, apenas espera o instante certo para se manifestar. A calma também nos aproxima de nós mesmos de uma forma que a pressa jamais permitiria. Quando estamos sempre correndo, vivemos para fora, tentando responder às expectativas do mundo, cumprindo tarefas e metas que nem sempre refletem o que realmente queremos. Mas quando desaceleramos, o olhar se volta para dentro. Descobrimos desejos esquecidos, sonhos genuínos e até dores que precisam ser acolhidas. Esse encontro interior é fundamental para reconhecer o que realmente é nosso. Não adianta esperar que a vida nos traga aquilo que não corresponde à nossa essência. Só recebemos de verdade o que ressoa com quem somos, e essa ressonância só se revela quando nos conhecemos. A calma é, portanto, uma porta para o autoconhecimento. Nesse processo, percebemos que muitas das coisas que acreditávamos querer eram, na verdade, reflexos das expectativas externas. A correria nos fazia confundir conquista com validação, sucesso com aceitação. Mas a serenidade mostra que aquilo que é verdadeiramente nosso não precisa de aplauso, precisa apenas de autenticidade. Quando encontramos essa autenticidade, atraímos naturalmente pessoas, situações e oportunidades que vibram na mesma frequência. A vida começa a se alinhar porque finalmente deixamos de lutar contra nossa própria natureza. Jung afirmava que a individuação não acontece pela pressa em agradar ou pela busca incessante de conquistas externas, mas pela coragem de silenciar e ouvir a voz interior. Esse é talvez o ponto mais transformador. Entender que a calma não apenas nos permite receber o que é nosso, mas também nos ajuda a discernir o que nunca foi. Quantas vezes insistimos em caminhos que não nos pertenciam, apenas porque queríamos provar algo ou alcançar um ideal imposto? A serenidade nos liberta dessas ilusões. Quando nos aquietamos, conseguimos distinguir o que vem de dentro e o que foi colocado em nós pelo olhar dos outros. Essa clareza é libertadora, porque nos dá a certeza de que o que é nosso não precisa ser forçado. Ele nos reconhece, assim como nós o reconhecemos. E nesse encontro não há luta, apenas fluidez. É nesse estado de alinhamento que tudo o que é verdadeiramente seu chega, no tempo certo e na medida exata. Quando você se acalma, algo silencioso, mas profundo começa a acontecer. A vida deixa de ser um território de guerra e se transforma em um campo fértil, onde cada passo tem sentido e cada acontecimento, mesmo o mais inesperado, contribui para a sua jornada. A serenidade não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como você os atravessa. Deixa de existir a luta contra o tempo, contra as circunstâncias e até contra você mesmo. Em seu lugar,
surge um estado de confiança que permite reconhecer que tudo tem um ritmo e que o que é verdadeiramente seu não pode ser perdido. Essa percepção traz um alívio imenso, como se finalmente fosse possível respirar sem o peso constante da cobrança. A vida continua exigindo escolhas e ações, mas agora elas nascem de um lugar de clareza e não mais de desespero. O ensinamento de Carl Jung sobre o poder da calma nos convida a reverter a lógica que a sociedade moderna insiste em reforçar. Enquanto o mundo valoriza a pressa, a competição e o controle, ele nos mostra que a verdadeira força está na quietude, na escuta e na confiança. Não se trata de abandonar seus sonhos ou cruzar os braços esperando que tudo aconteça por si só, mas de compreender que existe um ritmo natural que sustenta a vida. Quando você se alinha a esse ritmo, percebe que não precisa correr atrás do que é seu. É o que é seu que encontra você. Esse movimento inverso, tão diferente do que fomos ensinados, revela uma verdade poderosa. O universo não é contra você. Ele está sempre conspirando a favor, desde que você esteja aberto para receber. Por isso, o convite final é simples e profundo. Acalme-se. Permita que a vida mostre o que já está preparado para chegar. Confie que o que é seu virá, não pela força da conquista ansiosa, mas pela serenidade de quem sabe esperar. O silêncio interior é a chave que abre portas que a pressa jamais conseguiria. A clareza que surge quando a mente se aquieta é o espaço onde a sincronicidade se manifesta, conectando você ao que já lhe pertence por essência. E quando isso acontece, a vida deixa de ser corrida e passa a ser encontro. Encontro consigo mesmo, encontro com o tempo certo, encontro com tudo aquilo que sempre esteve destinado a ser seu. Você já sentiu que a vida começa a se alinhar quando você finalmente para de lutar contra ela? Não é a pausa da desistência, mas o repouso profundo de uma alma que aprende a confiar no tempo. Há um instante raro em que o silêncio interior deixa de ser vazio e se transforma em solo fértil, onde as coisas encontram seu caminho natural até nós. É nesse estado que tudo o que parecia distante começa a se aproximar, como se o universo estivesse apenas esperando que você respirasse fundo para abrir passagem. Corremos demais, desejamos demais, e nesse excesso a pressa se disfarça de força, mas no fundo nos fragmenta. O corpo se esgota, o coração se agita e a mente se prende em expectativas tão pesadas que sufocam os próprios sonhos. O que deveria ser leve se torna fardo. O que deveria florescer murcha antes do tempo. Carl Jung, o pensador da alma humana, compreendia essa dinâmica da alma. Ela não responde a gritos, mas ao sutil chamado da quietude. Quando cessamos o ruído interno, algo se reorganiza dentro de nós, e esse alinhamento se torna chave para que o inesperado aconteça. Há uma verdade que se repete em silêncio. O que é para ser seu já está em movimento, vindo ao seu encontro. Mas esse movimento não obedece ao desespero, não se revela sob o peso do controle. Ele precisa de espaço, como a semente precisa da terra úmida para germinar. Se o solo estiver encharcado de medo ou endurecido pela urgência, nada nasce. Mas quando a alma se aquieta, a vida começa a mostrar seus sinais, pequenos encontros e sincronicidades que revelam que nada nunca foi acaso. E nesse instante, compreendemos: o que é para ser seu não se perde, mas também não se força. Apenas espera com paciência silenciosa o momento exato de florescer em suas mãos. Existe em nós uma ânsia profunda de segurar o destino pelas mãos, como se pudéssemos obrigá-lo a se moldar aos nossos desejos. Mas quanto mais tentamos prender, mais escapa. O controle absoluto é uma ilusão que nos aprisiona em círculos de frustração. A vida não se curva à força, ela se abre à sintonia. Jung sabia disso. A psique não se transforma diante da pressão, mas no instante em que nos permitimos ser. Quando aquietamos o barulho interno, algo maior encontra passagem, como a água que contorna pedras e segue seu fluxo inevitável. Nesse ponto, entendemos que há um ritmo que não pode ser acelerado, nem retardado, só vivido.
Quantas vezes você já se viu sufocado pela urgência de ter respostas, procurando sinais em todos os cantos, como se o amanhã dependesse do seu esforço em adivinhar? Essa tensão cria mais cegueira do que clareza. É como tentar enxergar estrelas em plena tempestade. O céu está lá, mas o turbilhão esconde sua beleza. Assim acontece dentro de nós. A pressa e o medo criam nuvens que encobrem o caminho. Mas quando o coração se serena, as nuvens se dissipam e começamos a enxergar aquilo que sempre esteve diante dos olhos. Não foi o destino que mudou, foi o olhar que aprendeu a ver. Essa é a sabedoria da calma. Não altera os fatos, mas transforma a forma como eles se revelam. E então, o inesperado começa a acontecer. Uma conversa ao acaso se transforma em oportunidade. Uma porta que parecia fechada há meses se abre sem esforço. Uma ideia guardada no fundo da mente floresce quando você menos espera. Não porque você lutou até se exaurir, mas porque criou espaço para que a vida agisse. O que é para ser seu tem uma frequência própria, e só pode ser ouvido quando o ruído interno silencia. Essa frequência não precisa de desespero, apenas de presença. Quando confiamos no tempo, descobrimos que nada do que nos pertence precisa ser arrancado. Ele vem, ele encontra, ele floresce no instante certo, e é nesse instante que percebemos que a calma não é passividade, é a mais profunda forma de confiança. O silêncio interior é muitas vezes confundido com fraqueza, como se aquietar fosse abandonar os sonhos. Mas, na verdade, é nesse espaço sereno que a força genuína nasce. Não a força da imposição, mas a força da confiança. Há algo profundamente poderoso em sentar-se diante da vida e permitir que ela mostre seus sinais, sem a necessidade de arrancar respostas à força. Jung percebia que o inconsciente nos fala através de símbolos, imagens e sincronicidades, e que só conseguimos decifrar essas mensagens quando não estamos dominados pelo ruído da ansiedade. É no silêncio que escutamos as pistas do nosso próprio caminho. É na calma que percebemos que tudo tem um ciclo e que cada etapa da vida exige maturação antes de florescer. Quando insistimos em apressar esse ciclo, colhemos frutos verdes, que ainda não têm sabor. É o que acontece quando entramos em relações por medo da solidão, quando aceitamos trabalhos que não nos nutrem apenas para não ficarmos parados, ou quando tentamos impor um sentido à vida sem escutar o que o coração realmente deseja. O excesso de urgência cria atalhos ilusórios, que nos afastam da essência do que é verdadeiro. Mas quando escolhemos a serenidade, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Ele não nos rouba nada, ele prepara o terreno para que possamos receber aquilo que é nosso, sem pressa e sem desperdício. É como a estação da primavera. Não importa o quanto se deseje, as flores não desabrocham antes do momento certo. E há beleza nessa espera. Porque enquanto nada parece acontecer na superfície, dentro de nós, algo se transforma em silêncio. A calma nos lapida, nos amadurece, nos ensina a confiar em algo maior que o nosso controle. É nesse tempo oculto que desenvolvemos raízes invisíveis, capazes de sustentar o florescer futuro. Assim, quando o que é nosso finalmente chega, não nos encontra frágeis, mas prontos. O destino não se apressa porque sabe que a pressa rouba a plenitude. Tudo o que é para ser seu já está a caminho, mas antes precisa que você esteja preparado para receber. E essa preparação não acontece na correria, mas na quietude. É no silêncio que o terreno da alma se torna fértil, e só então a vida pode entregar aquilo que sempre esteve reservado para você. Há um paradoxo fascinante na vida. Quanto mais tentamos agarrar aquilo que desejamos, mais ele parece escapar de nossas mãos. É como tentar segurar água com força. Quanto mais apertamos, mais ela escorre pelos dedos. A vida não responde à rigidez, mas à abertura. Quando relaxamos o gesto, quando aprendemos a segurar com delicadeza, a água permanece conosco. Assim, é com os encontros, com os sonhos, com os destinos. Jung nos mostrou que a alma humana
se movimenta em um campo de símbolos e sincronicidades, e esse campo se abre justamente quando não tentamos controlá-lo com obsessão. O que precisa chegar até nós não exige brutalidade, exige espaço. O controle cria distância, a calma cria proximidade. E é nesse espaço sereno que começamos a notar sinais que antes passavam despercebidos. Uma frase dita por alguém em uma conversa casual, um encontro aparentemente banal em um dia qualquer, um livro esquecido em uma prateleira que de repente parece falar diretamente ao coração. Essas pequenas coincidências são como migalhas deixadas pelo caminho, pistas de que algo maior nos guia silenciosamente. Não são frutos do acaso, mas expressões sutis do alinhamento entre o que somos e o que buscamos. Porém, esses sinais não gritam, eles sussurram. E só conseguimos escutá-los quando o coração está em quietude, quando não estamos ocupados demais tentando forçar o futuro a se encaixar em nossas expectativas. Esse é o mistério do que é para ser nosso. Ele não chega envolto em tumulto, mas em clareza. Não se impõe como peso, mas se apresenta como encontro natural. É por isso que tantas pessoas relatam que os momentos mais transformadores de suas vidas aconteceram quando já tinham soltado a corda da insistência. Quando a luta cessou, o inesperado floresceu. Não se trata de mágica, mas de sintonia. A vida encontra maneiras de nos entregar o que é nosso quando deixamos de sufocá-la com urgência. O que é para ser seu já existe em algum ponto do caminho, e a calma é a ponte que permite o encontro. Forçar é romper a ponte, confiar é atravessá-la. Nesse sentido, aquietar-se não é parar de viver, mas viver em sintonia com o ritmo secreto que move todas as coisas. Há momentos em que a vida nos obriga a esperar, e essa espera pode parecer castigo. Mas, na verdade, ela é escola. Cada instante de demora traz consigo um convite à maturação. Quando não conseguimos algo de imediato, somos forçados a voltar o olhar para dentro, a cultivar paciência, a fortalecer raízes invisíveis. É nesse intervalo que aprendemos a distinguir entre desejo e necessidade, entre capricho e propósito. Jung falava sobre individuação como o processo de se tornar quem realmente somos, e esse processo não se faz em linha reta, nem em ritmo acelerado. Ele exige curvas, pausas e silêncios. A calma que tanto nos assusta, na verdade, é a lapidadora de nossa essência. E talvez seja por isso que o destino nunca se apressa. Ele sabe que a pressa rouba a profundidade. O que chega antes do tempo se desfaz porque não encontra estrutura capaz de sustentar. Quantas vezes já recebemos algo pelo qual tanto pedimos, mas que logo se perdeu porque não estávamos prontos? Uma relação que se rompeu, uma oportunidade desperdiçada, uma conquista que se tornou peso. Isso acontece porque o terreno interior ainda não estava fértil. A vida não nega, ela prepara. E quando parece que nada está acontecendo, na verdade, o invisível está em movimento. A espera é apenas o disfarce do cuidado. Assim como a árvore que permanece meses em silêncio no inverno, mas por dentro acumula energia para florescer na primavera, nós também atravessamos invernos interiores que preparam nossos renascimentos. Quando olhamos com esse entendimento, o silêncio deixa de ser vazio e se transforma em gestação. A calma deixa de ser ausência e passa a ser presença. É nesse ponto que aprendemos a confiar não apenas na vida, mas também em nós mesmos, porque aquilo que é para ser seu não virá apenas como presente externo, mas também como reconhecimento interno de que você está pronto para receber. E estar pronto é fruto da serenidade, não da correria. O destino não se perde, mas precisa encontrar em você um espaço livre para florescer. Essa é a sabedoria que Jung nos convida a perceber. A vida não nos dá o que pedimos na pressa, ela nos dá o que podemos sustentar na calma. E quando esse encontro acontece, não há força que possa desfazer. O que é para ser seu não conhece atalhos, porque não se trata apenas de chegar até você, mas de transformar você no processo. Muitas vezes,
Acreditamos que a vida se resume ao ponto final, a conquista em si, mas o destino se revela muito mais no caminho do que no resultado. Quando Jung falava sobre a psique, ele lembrava que os símbolos não são respostas prontas, mas convites à transformação. Da mesma forma, aquilo que é nosso não chega apenas para preencher, chega para nos expandir. O tempo que leva para florescer é também o tempo que nos permite crescer até estar à altura daquilo que receberemos. Sem essa maturação, o encontro seria superficial. Com ela, o encontro se torna sagrado. É por isso que a pressa é inimiga da plenitude. O que vem rápido demais pode até causar euforia, mas dificilmente cria raízes. Pense nos encontros que chegaram quando você não esperava, mas que pareciam encaixar-se de forma natural, como se já estivessem escritos. Não foi porque você correu atrás com desespero, mas porque havia um espaço interno pronto para acolher. O mesmo acontece com sonhos, oportunidades e caminhos. Quando nos agitamos, não damos ouvidos ao ritmo natural do processo, mas quando nos aquietamos, o tempo se torna aliado e não inimigo. Essa mudança de perspectiva transforma a forma como atravessamos os dias. Em vez de viver em carência e ansiedade, passamos a caminhar em confiança. E confiança não significa passividade, mas presença. Não é sobre cruzar os braços esperando que a vida resolva tudo por nós, mas sobre agir em harmonia com o que sentimos ser verdadeiro, sem forçar, sem atropelar, sem se perder em comparações. É sobre plantar a semente e regar, sabendo que a flor virá no tempo certo. É sobre abrir espaço para as sincronicidades, que Jung descreveu como encontros significativos entre o mundo interno e o externo, revelando que o universo também fala conosco. Mas só escutamos essa linguagem quando aprendemos a silenciar o excesso de ruído dentro de nós. Assim, a calma deixa de ser um obstáculo e passa a ser a própria chave. A chave que abre portas que antes pareciam trancadas, a chave que conecta você ao que já estava destinado a florescer em sua vida. Há um instante em que entendemos, quase como uma revelação silenciosa, que nada do que é para ser nosso pode ser tomado por engano ou perdido para sempre. Essa compreensão dissolve muitos medos que carregamos. O medo de não ser suficiente, o medo de perder oportunidades, o medo de ficar para trás. Todos eles nascem da falsa crença de que o destino é uma corrida, onde só vence quem chega primeiro. Mas a vida não é uma disputa. O que vibra em sintonia com sua essência não se perde porque alguém chegou antes. Ele permanece à sua espera, até que você esteja pronto. Essa certeza traz alívio. Ela retira o peso da urgência e devolve a leveza da confiança. Quando carregamos esse entendimento, nossos passos mudam. Deixamos de agir por desespero e passamos a agir por alinhamento. Isso não significa inércia, mas presença. Continuamos a buscar, a trabalhar, a nos relacionar, mas fazemos isso sem a obsessão de controlar cada detalhe. É como dançar com a vida, em vez de tentar conduzi-la à força. E nessa dança, começamos a notar algo curioso. Quanto mais leves nos tornamos, mais as coisas fluem. As pessoas certas aparecem, as portas se abrem, as respostas surgem. Não porque forçamos, mas porque nos tornamos receptivos. A calma nos transforma em ímãs, atraindo aquilo que já estava em nosso caminho, mas que só podia se manifestar quando soltamos as amarras da pressa. É nesse ponto que a quietude revela seu poder mais profundo, porque ela não apenas prepara o terreno, mas também nos ensina a reconhecer o que realmente é nosso. Quantas vezes já desejamos algo intensamente e depois percebemos que aquilo não nos completaria? A serenidade nos protege desse engano. Ela nos permite discernir entre o que é apenas ilusão e o que é verdadeiramente parte do nosso destino. Assim, quando o encontro acontece, não há dúvidas. A alma reconhece. O coração se aquieta ainda mais, porque sabe que está diante daquilo que sempre esperou. Jung nos lembraria que esse reconhecimento não vem da lógica,
mas de uma sensação de plenitude, como se todas as peças finalmente se encaixassem. E nesse encaixe não há luta, apenas fluidez. No fim, tudo se resume a um gesto simples e ao mesmo tempo grandioso: confiar. Confiar que a vida não erra o endereço do que é nosso. Confiar que os caminhos que parecem vazios são apenas corredores de preparação. Confiar que o silêncio não é ausência, mas plenitude em construção. A calma que Jung nos convida a cultivar é essa confiança em movimento, um estado de entrega consciente que nos coloca em harmonia com o tempo e com a própria alma. Quando nos aquietamos, paramos de lutar contra a corrente e passamos a navegar com ela. E é nesse fluxo que o destino se revela, trazendo até nós aquilo que parecia impossível. Não porque o forçamos, mas porque nos tornamos receptivos ao que sempre esteve em direção ao nosso encontro. A vida, em sua sabedoria, nunca desperdiça nada. Cada demora, cada silêncio, cada aparente desencontro carrega em si uma função. São ajustes invisíveis, preparando-nos para reconhecer e sustentar o que virá. O que é para ser seu não se perde por um atraso, porque não depende da velocidade, mas da sintonia. Essa compreensão liberta o coração de pesos desnecessários. Não precisamos mais competir com o tempo, nem nos comparar com o ritmo dos outros. Cada ser tem sua própria cadência, cada alma floresce em sua estação. O que é para ser seu respeita a sua jornada e só se manifesta quando você está inteiro o suficiente para receber. Assim, a calma não é a espera passiva, mas a mais profunda forma de maturidade espiritual. E quando finalmente o encontro acontece, quando aquilo que sempre foi destinado a você floresce em suas mãos, a sensação não é de surpresa, mas de reconhecimento. É como se algo dentro de você sussurrasse: sempre foi seu, apenas estava esperando você estar pronto. Essa é a beleza do destino que se revela na calma. Não há pressa, não há medo, não há perda. Apenas o inevitável se cumprindo no tempo certo. E nesse instante, você percebe que todo o esforço de se aquietar, toda a paciência, todo o silêncio, não foram vazios, foram o caminho, porque tudo o que é para ser seu chega quando a alma repousa. E é nesse repouso que descobrimos que nunca faltou nada, apenas a serenidade para deixar a vida florescer.